E aí, pessoal? Beleza pura com todos vocês? Neste vídeo bula eu vou falar um pouquinho para vocês do medicamento acetazolamida. O medicamento de referência é o Diamox, produzido pela indústria farmacêutica White. Nós não temos a formulação genérica da acetazolamida e é disponível na terapêutica para dispensação comprimidos contendo 250 mg de acetazolamida. Na aplicação terapêutica, a gente pode dizer que a acetazolamida é um medicamento inibidor da anidrase carbônica, utilizado para tratamento de glaucoma de ângulo aberto e quadros de edema. Essa é a estrutura química que vocês observam aí na tela. Nós temos três grupamentos importantes aí nesta estrutura química da acetazolamida, que é o grupamento aminosulfonil, que é este aqui que eu estou apontando com o mouse, o tiadiazol, que é este outro anel aqui, que tem um enxofre e os dois nitrogênios, e a acetamida, que é este outro grupamento aqui. A acetazolamida ela é quimicamente semelhante ao ácido carbônico, que é o principal substrato aí da anidrase carbônica. E, por decorrência dessa estrutura química ser semelhante ao ácido carbônico, ela vai desempenhar uma ação inibidora da anidrase carbônica. Bom, vamos entender como funciona então a ação da acetazolamida na anidrase carbônica e o seu papel para diminuir os quadros de edema e glaucomas de ângulo aberto. Vamos colocar aqui então, para a gente evidenciar, por exemplo, no quadro de edema, mas isso a gente pode generalizar também para quadros de glaucoma. Nós temos aí um rim, uma célula tubular proximal, o lúmen, onde vai estar passando a urina, e o interstício, onde vai estar passando o sangue. Basicamente, a ideia da eliminação de líquidos é promover a eliminação de bicarbonato. E aí o bicarbonato indiretamente vai contribuir também para eliminar o sódio. Como é que funciona todo esse processo? Então vamos começar aqui mostrando o ácido carbônico. O ácido carbônico, por ser um ácido fraco, ele vai se dissociar em íons H+, e íons bicarbonato. Este H+, não pode ficar se acumulando na célula tubular proximal. Então, ele vai ser transportado lá para o lúmen. E ele é cotransportado com o íon sódio. Então, nós fazemos uma troca. Transporta-se o íon H+, para o lúmen e o íon sódio para a célula tubular proximal. Este H+, por sua vez, ele se complexa com o íon bicarbonato para formar novamente o ácido carbônico. O ácido carbônico ele vai se dissociar em CO2 e água, e aí, por estar em CO2 e água, ele consegue atravessar facilmente a célula tubular proximal. O CO2 ele está em abundância, e aí, por ele ser bem lipofílico, ele consegue atravessar sem nenhum transportador as membranas da célula tubular proximal e parar lá. A água está em abundância em todos os tecidos, e o CO2 e a água ele é catalisado novamente em ácido carbônico pela anidrase carbônica. Essa catálise, seja de transformação do CO2 em água para ácido carbônico e ácido carbônico para CO2 e água, é feito pela anidrase carbônica. E aí, este íon sódio, que tinha sido cotransportado inversamente aqui com o íon H+, ele vai ser transportado lá para o interstício junto com os íons bicarbonato. Então, nós vamos ter um aumento da concentração desses dois íons aqui, se nós aumentarmos a concentração do íon bicarbonato na célula tubular proximal, nesta ocasião aqui. O que a acetazolamida vai fazer? Como eu falei, ela inibe a ação da anidrase carbônica. Então, o que vai acontecer? Nós vamos diminuir a concentração dos níveis de ácido carbônico, seja no lúmen, seja na célula tubular proximal. Se nós diminuirmos a concentração do ácido carbônico na célula tubular proximal, nós também iremos diminuir a concentração dos íons H+ e bicarbonatos aqui nesta célula. Por decorrência da diminuição da concentração desses dois componentes, estes dois canais aqui, eles dependem muito da concentração desses dois produtos para estarem funcionando. Se não houver quantidades apreciáveis, seja de íon H+, seja de bicarbonato, nenhum destes dois canais irão funcionar. Então, eles vão parar de funcionar. E aí, o que vai acontecer? Nós iremos diminuir a concentração do íon sódio na célula tubular proximal e iremos aumentar a sua concentração aqui no lúmen. Nós não iremos reabsorver o sódio. Por decorrência disso, nós também não iremos reabsorver os íons bicarbonato e com isso nós iremos diminuir a concentração deles lá no interstício onde vai estar passando o sangue. Então a concentração do íon sódio e do íon bicarbonato aqui vai estar diminuída e com isso nós não iremos puxar a água aqui do lúmen para o interstício, porque tanto o sódio como o bicarbonato têm um poder osmótico. Este processo também pode ser generalizado para o olho. Se nós diminuirmos a produção de íons bicarbonatos lá no olho, nós iremos também drenar líquidos e diminuir a pressão intraocular.
Então, esse é o mecanismo pela qual a acetazolamida ela consegue diminuir a retenção de líquidos. Então, ele serve para tratar edema e glaucoma de ângulo aberto. Fazendo algumas considerações sobre essa droga também, a gente pode dizer que o mesmo deve ser administrado preferencialmente em condições onde o indivíduo não esteja em jejum, porque a acetazolamida ela tem maior facilidade em ser absorvida junto com o alimento e ela pode causar alguma irritação gástrica. Então, preferencialmente, se usa o medicamento em condições onde o indivíduo não esteja em jejum. Então, vamos entender aqui qual é a posologia, de que maneira nós administramos a acetazolamida para as doenças em questão que nós mencionamos. No caso de glaucoma de ângulo aberto, nós fazemos o uso de 250 mg a 1 grama por dia. Se caso seja 250 mg para cima, né, então 500, 750 ou 1 grama, as doses elas devem sempre ser divididas a cada 6 horas de intervalo, para não ter efeitos tóxicos. No caso do edema, nós utilizamos aí uma dose entre 250 a 375 mg por dia. Obviamente, no caso do edema, utiliza-se esta droga até diminuir o quadro de edema em questão. No caso do glaucoma, o indivíduo vai utilizar essa droga por um período bem longo para promover a manutenção da pressão intraocular. No caso das crianças, né, que precisam fazer o uso da acetazolamida, o cálculo é feito por quilo de peso. Então, 5 mg por quilo de peso. As doses seguem o mesmo princípio aí do adulto. Intervalos de a cada 6 horas, se existir a necessidade de dar maiores doses. No caso do idoso, geralmente idosos com insuficiência renal, nós sempre devemos reajustar a dose desta droga para baixo, porque ele também tem um efeito direto nos rins e isso pode também prejudicar a função renal, causar uma série de cálculos e também prejudicar aí a filtração de uma série de íons. Então, sempre quando houver uma insuficiência renal, reajustar essa dose para baixo. Obviamente, tem que se verificar na clínica de que maneira se reajusta essa dose. No caso da gravidez, se for constatada a gravidez, nós sabemos que a acetazolamida tem um risco C, onde se mostrou que em animais houve teratogenia, ou seja, filhotes de animais tratados com acetazolamida tiveram problemas de formação dos membros. Por decorrência desse resultado, não se recomenda utilizar a acetazolamida durante a gravidez. E caso seja constatada a gravidez, interromper o uso imediatamente. Da mesma maneira, durante a amamentação, não utilizar esse medicamento. E se tiver que utilizar, não amamentar a criança. E no caso das contraindicações, nós podemos mencionar aqui 3 casos importantes na qual nós não devemos administrar a acetazolamida, que é no caso de acidose hiperclorêmica, níveis séricos de sódio ou potássio baixos e insuficiência renal ou hepática. No caso da acidose hiperclorêmica, a diminuição de produção de bicarbonato vai favorecer a reabsorção de cloreto. Então, isso pode prejudicar ainda mais quadros de acidose hiperclorêmica. No caso de níveis séricos de sódio ou potássio baixos, é por decorrência de que o uso da acetazolamida já faz com que os níveis séricos de sódio caiam. E isso, para ter um contrabalanço, nós vamos também mexer na concentração dos íons potássio. Então, a gente tem que tomar muito cuidado aí no caso de indivíduos que têm os níveis séricos bem reduzidos, tanto de sódio como de potássio. Insuficiência renal hepática é por decorrência aí da eliminação da droga e da sua metabolização. E, obviamente, a gente tem que avaliar os riscos e benefícios do uso da droga, ou seja, o benefício ele tem que sobrepor ao risco nestes casos. Por exemplo, acidose respiratória é um quadro muito comum. Se nós utilizarmos a acetazolamida, nós estaremos eliminando íons bicarbonato. Então, indivíduos que têm quadros de acidose respiratória com o uso da acetazolamida não irão promover a compensação metabólica, que é aumentar os níveis de bicarbonato, reabsorver bicarbonato pelos rins para diminuir essa acidez. Então tem que se tomar muito cuidado aí, porque ele pode prejudicar a compensação renal em quadros de acidose respiratória. Na diabetes, o indivíduo ele pode apresentar aí acidose metabólica e você diminuindo a reabsorção de bicarbonato, isso favorece ainda mais essa acidose metabólica. Também tem que se tomar muito cuidado. E no uso de glicosídeos cardíacos e diuréticos é por decorrência de que a acetazolamida também vai favorecer a eliminação de potássio. A queda de potássio pode promover efeitos potencialmente perigosos de glicosídeos cardíacos,
promover uma atividade cardíaca intensa e infartar o tecido. E no caso dos diuréticos, você também vai ter problemas aí de eliminação maciça aí de uma série de íons, também pode causar efeitos indesejáveis. Obviamente, nesta ocasião, tem que se avaliar muito se há a necessidade de se administrar a cetazolamida, tem que compensar o risco. E quais são os efeitos adversos desta droga? Nós podemos listar alguns aí para vocês, como por exemplo, aumento da diurese, porque nós vamos aumentar os níveis de bicarbonato e sódio na urina, aumento da glicemia, confusão mental por diminuir os níveis de sódio no sangue, falta de apetite, parestesia, que são sensações de formigamento, sonolência, hipocalemia e hiponatremia, que significa, respectivamente, diminuição dos níveis de potássio e sódio na circulação. E cálculos renais, por você aumentar muito os níveis de bicarbonato, e o bicarbonato ele pode aí também desenvolver quadros de formação de cálculos renais. No tocante às interações medicamentosas, nós podemos dizer que o uso de anticolinérgicos, de um modo geral, aumentam o efeito da acetazolamida por induzir ainda mais a eliminação de líquidos. Então, tem que se avaliar bem quando houver o uso de anticolinérgicos administrados junto com a acetazolamida. Aumento das reações adversas de salicilatos e digitálicos e indução da perda da massa óssea com barbituratos, carbamazepina e fenitoína. O que se sabe é que a acetazolamida ela pode prejudicar a ação da anidrase carbônica lá no osso, no tocante à ação do paratormônio para incorporar cálcio no osso. Existe uma relação que já foi descrita há muitos anos atrás, de que o uso da acetazolamida em conjunto com estas drogas, você pode prejudicar a ação do paratormônio. Então tem que se tomar muito cuidado, porque isso pode promover efeitos de perda de massa óssea e indivíduos que já estão com algum quadro de osteopenia pode agravar ainda mais. E uma consideração importante é que o uso desse medicamento pode causar sonolência, uma coisa importante, prejudicando a realização de tarefas que exijam a atenção. Por que ele pode causar sonolência? Por diminuir bastante os níveis de sódio e a diminuição de líquidos. É muito importante, então, sempre que o indivíduo utilizar a acetazolamida, tem que tomar muito cuidado, que pode causar sonolência, alterar também o pH sanguíneo, isso também favorece na sonolência. Então, todas as vezes que se forem realizar tarefas que se exijam atenção redobrada, deve-se tomar muito cuidado ou estar com alguma pessoa acompanhando. Beleza, turma? E lembrando sempre, nunca utilize qualquer medicamento por conta própria. Caso haja necessidade do uso deste medicamento, sempre consulte o seu médico para a realização da terapêutica correta. Beleza, turminha? Essa foi a referência na qual eu tirei as informações para fazer este vídeo bula. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, lembra sempre do joinha, do compartilhamento. Se inscreve aqui no nosso canal e participa lá do grupo e da página da Escola de Ciências da Vida no Facebook. Tem o meu Facebook particular, se vocês quiserem me adicionar também pode. E participa lá do canal do YouTube e da página do professor Rogério Gozzi. Como sempre, todas as informações estão aqui no descritivo desse vídeo. Certo, turma? Então é isso aí. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até os próximos vídeo bula, se Deus quiser.